Pensa só numa ideia. Uma ideia tão forte, mas tão forte, que sobrevive à queda de impérios, que atravessa gerações e que, no fim das contas, ajuda a construir as bases do nosso mundo de hoje. Pois é, essa é a história da educação cristã. É uma jornada para entender como a fé aprendeu a se ensinar. E, nesse processo, mudou absolutamente tudo. A educação adiciona carne aos ossos da fé. Essa frase uau, é uma metáfora muito poderosa e ela é a chave para a gente entender tudo aqui. Porque pensa bem, sem educação, a fé é como que fosse só uma estrutura, né? Um esqueleto. A educação é o que vem e dá corpo, dá vida, movimento, dá capacidade de interagir com o mundo real. Ok, mas como é que uma tradição que começou, sei lá, com histórias contadas ao redor de uma fogueira, em família, de repente vira um sistema global? Um sistema que funda universidades e que literalmente salva o conhecimento antigo de desaparecer. Essa é a grande questão aqui. E para começar a responder a nossa jornada, vai para o primeiro grande desafio. Como é que se mantém uma identidade unida sem ter uma pátria? Bom, vamos lá. Parte 1. O modelo hebraico. Preservando a identidade contra tudo e todos. Para entender isso, a gente precisa voltar bastante no tempo. Imagina só. Um povo que está sempre se movendo, sem uma terra fixa, cercado por todo tipo de cultura diferente. A pergunta é, como eles garantem que seus filhos, seus netos, não esqueçam de onde vieram, de quem são? A resposta deles não foi construir muros. Foi construir algo muito mais poderoso, um sistema educacional incrivelmente engenhoso. E esse sistema evoluiu em etapas, sabe? Primeiro, tudo começava no lugar mais fundamental de todos, a família. Os pais eram os primeiros professores. Depois, com o tempo, a coisa foi ficando mais centralizada, lá no templo, com os sacerdotes. Mas a grande virada, a verdadeira revolução mesmo, foi a sinagoga, a casa do livro. Porque foi ela que levou a educação para cada vilarejo, cada comunidade e transformou o aprendizado em parte do dia a dia de todo mundo. E olha só, o objetivo aqui não era só fazer as pessoas decorarem fatos. De jeito nenhum. A educação era sobre identidade. Era a ferramenta para garantir que cada nova geração entendesse a sua história, as suas raízes, que soubesse como viver uma vida boa, uma vida ética e que mantivesse a fé no centro de tudo. No fim das contas, era uma questão de sobrevivência. Sobrevivência nacional e espiritual. Ok, parte 2. Jesus, o grande mestre. Um novo modelo para um novo movimento. Então, esse modelo de preservar a identidade foi, sem dúvida, fundamental. Só que agora a história dá um salto e o desafio muda completamente. Não é mais só sobre preservar, é sobre expandir. A questão passa a ser como pegar os ensinamentos de uma única pessoa e transformar isso num movimento global. Bom, para isso era preciso uma abordagem de ensino totalmente nova. E a essência dessa nova abordagem é essa aqui. O objetivo não era só informar a mente, era transformar a vida. O ensino de Jesus não queria só encher a cabeça das pessoas com informação, queria transformar o coração. O alvo final não era o conhecimento por si só, mas uma mudança de vida. Uma mudança profunda, pessoal. E essa ideia, essa sementinha, se tornou a base de tudo que viria a ser educação cristã dali para frente. E os métodos dele eram geniais, justamente porque eram simples. Pensa bem, em vez daqueles discursos teológicos super complexos, ele fazia perguntas. Perguntas que provocavam, que faziam as pessoas pensarem por conta própria. Ele contava histórias, parábolas, tiradas do dia a dia que todo mundo conseguia entender. Ele sempre partia daquilo que as pessoas já conheciam para explicar o que era novo. E talvez o mais importante de tudo, ele vivia aquilo que ensinava. Ele era o próprio exemplo. Resumindo, ele era um mestre em tornar o profundo acessível. Terceira parte, educando o império, de seita perseguida à instituição formal. Pois é, o movimento cresceu e cresceu de um jeito exponencial. E com esse crescimento todo, claro, vieram novos desafios, e desafios bem perigosos. Aquela fé que antes era uma pequena seita, de repente, estava no grande palco do Império Romano. Tinha que lidar com ataques de filósofos super respeitados, com divisões internas, aquela educação mais informal, mais pessoal já não dava mais conta. Era hora de se tornar uma instituição. E a resposta para esse desafio foi a escola catequética. Para a gente entender, dá para imaginar como se fosse a primeira universidade cristã. Era um centro de estudos avançados mesmo, sabe? Um lugar onde os líderes da igreja aprendiam a debater de igual para igual com os maiores filósofos da época, usando lógica, usando a razão, para defender aquilo em que acreditavam. E essa linha do tempo aqui
Ela mostra que a velocidade dessa transformação foi impressionante. Pensa só, em questão de alguns séculos, a educação cristã saiu de conversas informais e se tornou um sistema super robusto, com escolas para quem estava chegando, os novos convertidos, e centros de formação para o clero. A educação estava se tornando, de fato, a espinha dorsal da instituição. Parte 4. Conhecimento na escuridão. Salvando a civilização do colapso. Bom, até aqui a igreja tinha construído um sistema de educação impressionante, certo? Mas e o que acontece quando o mundo inteiro ao seu redor simplesmente desmorona? O cenário muda de forma drástica. O Ocidente está prestes a enfrentar a sua maior crise. O Império Romano, aquela força que manteve a ordem por séculos, simplesmente caiu. Bibliotecas inteiras queimadas, cidades abandonadas. Todo o conhecimento acumulado por gerações e gerações estava por um fio, prestes a se perder para sempre. A chamada Idade das Trevas, isso não era só uma metáfora, não. Era uma realidade bem assustadora. E aí, no meio desse caos todo, com o conhecimento do mundo antigo virando fumaça, surge a pergunta de $1 milhão. Quem salvou os livros? Quem foram os guardiões de toda essa sabedoria? A resposta, olha, talvez surpreenda muita gente. Foram os monges. Lá nos mosteiros isolados, bem longe da confusão, eles se tornaram verdadeiras arcas do conhecimento. Com uma paciência e uma dedicação que a gente mal consegue imaginar hoje, eles copiaram, à mão, manuscrito por manuscrito. E não só os textos sagrados, não. Eles preservaram também as grandes obras da filosofia, da literatura grega e romana. Eles, literalmente, construíram uma ponte de conhecimento por cima do abismo que foi a Idade das Trevas. E foi essa ponte que garantiu que a sabedoria da antiguidade chegasse até a Renascença e, no fim, até nós. Ok, chegamos à parte 5. A fé encontra a razão, a grande reconciliação. Então, quando a poeira da Idade das Trevas finalmente assenta, um novo mundo começa a surgir. E junto com ele, um desafio intelectual gigantesco. Os textos de Aristóteles, um mestre da lógica, são redescobertos. E isso coloca na mesa a grande questão que ia definir a próxima era. Afinal, fé e razão, são inimigas ou são aliadas? A resposta veio na forma de um movimento chamado escolasticismo. E a ideia era a seguinte: em vez de ter medo da razão, os pensadores escolásticos olhavam para ela como uma ferramenta dada por Deus. Para eles, era como se a fé fosse o destino final, e a razão era o mapa para chegar lá. Eles acreditavam de verdade que, usando a lógica, dava para entender melhor o mundo e, por consequência, o próprio Criador. E essa comparação aqui mostra bem a dimensão da mudança. A gente tem Agostinho lá atrás que dizia, creio para compreender. Ou seja, a fé vinha primeiro, era o ponto de partida. Aí, 800 anos depois, chega Tomás de Aquino e propõe um caminho diferente, compreendo para crer. O que ele dizia é que ao observar e entender o mundo com a nossa razão, a gente poderia encontrar o caminho para a fé. Essa junção, essa síntese de fé e razão, foi algo absolutamente revolucionário que moldou o pensamento do Ocidente para sempre. Parte 6. Véspera de uma revolução. Tornando a fé pessoal novamente. Bom, a gente está chegando na boca de uma revolução que vai mudar o cristianismo para sempre. A Reforma Protestante. Mas, antes da Reforma explodir, existia um problema que não parava de crescer. Para as pessoas comuns, a fé tinha virado uma coisa distante. Um ritual numa língua que ninguém entendia, controlado por uma instituição que parecia estar a quilômetros de distância. Existia uma sede, uma vontade imensa de ter uma conexão mais pessoal, mais direta. E a resposta para essa sede começou a aparecer em movimentos como o dos Irmãos da Vida Comum. O que eles fizeram para a época era algo radical. Eram pessoas leigas, não eram padres nem bispos, gente comum que se dedicou a uma fé mais simples, mais prática. E o ponto crucial é este: eles começaram a ensinar as pessoas, as crianças, a ler a Bíblia, mas na sua própria língua, não mais só em latim. Eles tiraram o monopólio da interpretação da mão de uma elite e colocaram nas mãos do povo. E aqui está o ponto-chave. Dar às pessoas a capacidade de ler as Escrituras por conta própria não foi só uma faísca. Foi como espalhar pólvora pela Europa inteira. Isso criou uma geração de gente alfabetizada com uma fome imensa de conhecimento espiritual. Estava tudo pronto. O terreno estava preparado para a grande explosão que viria a ser a Reforma Protestante. Ufa! A nossa jornada nos levou das tendas de um povo nômade até os corredores das primeiras universidades. A gente viu como a educação foi a grande ferramenta para preservar uma identidade, para transformar vidas, para salvar a civilização e até para unir fé e razão.
O que a história mostra é que essa tradição sempre se adaptou, sempre encontrou um jeito de encarar os desafios de cada época. E isso nos leva a uma última pergunta para a gente ficar pensando. No nosso mundo de hoje, com inteligência artificial, desinformação em massa e mudanças culturais tão rápidas, qual será o maior desafio educacional que a fé enfrenta agora?